episódio do Nas Ondas do Saber, projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou Denise Vilaça e, juntamente com Matheus Torres, somos licenciandos em Letras. Em nossa equipe temos ainda a professora doutora Thaís Ludmila e a técnica administrativa Roberta Duarte. E hoje temos como convidada a professora Patrícia Oliveira, da Escola Estadual Metódio de Godói Lima. O podcast de hoje vai ser da área de linguagens e o assunto será letramento literário. Iremos começar, como professora básica do ensino e sobre grandes dificuldades que o ensino de língua portuguesa ainda tem nos caminhos da escola pública. Nós iremos começar falando sobre as dificuldades, como o ensino de literatura ainda tem problema de realização e de fazer presente na sala de aula, no dia a dia, não só do nosso aluno, mas de toda a atmosfera do ensino brasileiro. Vamos começar citando as principais dificuldades. Pequenas carga horária de ensino, bibliotecas sem habilidades e funcionamentos, usada apenas para habilidade de análise linguística, quando o poema é mostrado em sala de aula, a mecanização do ensino, como sequências enfadonhas de autores consagrados, características de estilos de épocas, apenas para ensinar figuras de linguagem como pretexto, estrutura do poema, levar a literatura como um grande mistério inatingível para a maioria, dizer que só algumas classes, alguns literatos, alguns estudiosos, técnicos, professores têm nas mãos a prática de usar, de analisar a literatura, de fazer funcionar, de saber recitar até um poema, que é uma coisa mais simples. E essas dificuldades mostram muito a realidade que ainda, o grande problema é ensinar o ensino de literatura como sistematização. Magda Soares, ela relata em um olhar que, enquanto se brincar de escolarizar, de padronizar, de uniformizar o ensino de literatura apenas como didáticas específicas, ela nunca vai chegar no gosto, na maioria, nas sensibilizações das pessoas. Como diz Fernando Pessoa, a literatura ela está ligada à arte mais sublime, que é a arte de se expressar, é a arte de se comunicar com a linguagem. E essa arte são para poucos, porque não entra na profundidade específica de que um texto literário tem muito mais, ou vai muito mais, além do que simples rimas, poemas, ou recitação deles, ou simples mecanização de decoração de poesias. Mas ela vai como forma de se expressar, como forma de anunciar através de temas o que uma poesia trazida ou feita e analisada por professor. Uma poesia feita como uma poesia de Cruz e Souza, que não só ensinar pela escola literária, mas ensinar pela necessidade da época, pela necessidade. Por que Cruz de Souza escrevia de uma forma diferenciada? Porque era de uma forma de musicalidade? Porque o que era que tinha velozes vozes, essas aliterações de sons? Se você analisar a história de Cruz de Souza, o que ele passou pela cor, o que ele passou pelos fatos, você vai além do sistema que se está colocando nessas referências de ensino de literatura, às vezes consagrada para concursos, concurseiros, mecanização de ensino. Você vai estudar toda uma história de uma pessoa, toda uma época, você vai estudar todo um sentimento de um grande escritor que se fez presente nas palavras. As palavras, como diz Rio do Consolva, terão significação. Devemos ensinar de uma forma crítica, onde o texto não é um faz de conta, onde o poema não é apenas para um sistema ou deleite, ou apenas para encantar, ou para ser apresentado em uma temática sobre a saúde, ou sobre o feminicídio, ou escrever um cordel por um acaso, por um tema, por uma situação, ou talvez para denunciar os fatos do Setembro Amarelo, o suicídio.
A poesia em si, ela tem mais do que isso, ela tem leques abertos para a fruição do pensamento do leitor com o autor, com a temática, o que vai representar, quais são as linguagens que se cruzam, o que quer anunciar, o que quer denunciar. Por que o escritor se inspirou tanto nessa forma de linguagem, né, de conotações, de inspirações? É nessa forma e contextualizar com uma temática expressiva, com a festividade da escola, com o acontecimento que está se passando na cidade, levar o texto como órgão de ensino principal, como fonte de discursos, de linguagem, às vezes calada, porque simbolizam a violência, de linguagens abafadas, porque é um retrato de uma pequena minoria, excludentes, né? Nós temos que comparar o que a gente traz como a poesia de Cruz de Souza, toda análise da sua pessoa, toda análise que refez o autor a escrever, e não por causa da estrutura, né, estilística das palavras, e sim pela consequência que o inspirou, e debater com outras linguagens caladas de inspirações dos nossos alunos que são abafadas. E essas formas de apresentação, e não de diálogo, ou não de discurso, do que o poema traz por si, do que o texto na literatura traz por si, é que priva as abafadas linguagens de ser expressa, de se trabalhar a linguagem materna. Né? Hildo Kossou foi feliz ao escrever e analisar que precisamos ver a literatura como forma de ponte, caladas de linguagens entre o que se diz do texto e o que se espera que o leitor construa através do sentimento do poeta, através da situação social que o poeta estava vivendo na época, através do estilo da poesia que ele colocou mais. Foi de uma forma proposital? Não. Foi de uma forma temporal, foi de uma forma como é que se diz? De identificação até emocional do autor. E nesses fatos históricos, tem os olhares críticos através do racismo, tem os olhares através da exclusão, e essas formas, essas análises não podem se deixar calar. Elas têm muito que ser anunciadas, porque ainda estão presentes na sociedade de hoje. Olha o tanto de ponto de discussão, de análise, de olhares, de trocas de ideias, de inferências, de contextos, de consonâncias em estabelecer, sabe, parceria com o meu aluno, às vezes se perde por levar só numa construção teórica, elitista e significativa, de levar um texto pela causa de análise apenas gramatical que o texto quer apresentar, ou pelo estilo de época, ou apenas pelo sistema de ensino, e sim pela necessidade de se falar, de se anunciar, de se pensar o que esse texto quer mostrar a mais, né? Aí existem fatores emocionais do autor, existe análise geográfica, análises históricas, existe análise, sabe, de toda uma sequência de produção, de toda uma voz que se deixou calar pelas metáforas abafadas, pelas figuras de linguagem subentendida. Aí sim, se a literatura de letramento fosse comunicada, expressada, levada propositalmente para esse termo, seria bem melhor, para que não fosse apenas aula sistemática, mas encontros, mais formações de leitores, mais parceria entre ensino e aluno, descobertas e navegações de grandes afinidades de linguagem. Nossos textos ainda precisam criar vida, falar sobre o real, fazer a consonância entre dois lados da moeda, o lado de quem quer repassar e o lado de quem quer receber, ok? Agradecemos à professora Patrícia pela parceria e a você, nosso ouvinte, por estar conosco.
Você pode nos acompanhar pelo YouTube e Spotify. E nos siga no Instagram, @ondas.saber, e até o próximo episódio.